Mas para esses cristãos, lá de Samaria, que já tinham recebido, agora os apóstolos vêm impor as mãos. A pergunta que Paulo faz em Atos 19, alguns se intitulavam discípulos. Vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Nos mostra o quê? Que se eles simplesmente só acreditassem, todo mundo converteu, automaticamente já tem tudo, não haveria necessidade de fazer uma pergunta se alguém passou ou não pela experiência. Agora, como a Bíblia não se contradiz, nós entendemos que ela não está falando, algo contraditório sobre a mesma experiência, mas ela está mostrando aspectos distintos da ação do Espírito que envolvem experiências que também eu chamaria de igualmente distintas. Então, olhando para as Escrituras, eu e você precisamos fazer essa distinção. Uma outra coisa que não pode deixar de ser colocada na mesa quando discutimos o assunto é que em Lucas, no capítulo 11, no verso 13, Jesus diz, olha, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Se receber o Espírito Santo, é só essa primeira experiência da morada de Deus em nós, e ela é automática na conversão, ninguém precisa pedir o Espírito Santo, seria desnecessário pedir. Agora, se Jesus está falando de receber algo do Pai quando pedimos, então ele não está falando de algo automático. E eu não estou dizendo que naquela experiência inicial a gente não receba, mas estou dizendo que no mínimo nós vamos perceber que deve ter alguma outra coisa a ser buscada e pedida. Eu mencionei anteriormente, vou citar aqui, Gálatas capítulo 3, verso 2. Paulo pergunta, quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Obviamente, nós sabemos que quando o próprio Evangelho é pregado e há uma resposta de fé e gera um novo nascimento, isso traz a habitação do Espírito. Mas Paulo está falando de manifestações do poder de Deus. No verso 5 ele diz, aquele que lhes concede o Espírito e opera milagres entre vocês. Ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então, seja pedindo em oração, como Jesus fez, ou correspondendo à palavra pregada, é necessário fé. Fé específica para essa experiência com o Espírito Santo. Então, o ponto de partida, eu acredito, precisa ser reconhecer que existem experiências distintas com o Espírito Santo. Nós precisamos dessa compreensão. O Espírito Santo normalmente nos leva a Cristo e nos coloca em Jesus. Quando, na primeira série da mensagem, falando sobre o ministério do Espírito, nós falamos que o Espírito Santo participa da obra do arrependimento, ele participa da própria operação da fé, ele está presente no novo nascimento. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 13, a Bíblia diz assim, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Aqui ele não está falando de batismo nas águas, ele está falando de batismo no corpo. Aliás, toda a ideia é desenvolvida a partir desse versículo. Ele vai falar do corpo, dos membros do corpo, toda a ideia é o corpo, ele não está falando de batismo nas águas. Agora, ele não está dizendo que o corpo de Jesus é algo líquido e alguém pode ser mergulhado no corpo. A ideia da palavra batismo, além de mergulhar, imergir, também é colocar para dentro de. Significa que, por meio de toda a ação do Espírito Santo, na qual temos a responsabilidade de interagir, arrependimento, fé, novo nascimento, é o Espírito Santo quem nos coloca em Jesus, no corpo de Cristo, como parte da igreja. É Ele que nos introduz nessa experiência. Mas tão logo Ele nos traz a Jesus, o que é que Jesus vai fazer? João Batista diz, depois vocês vierem a Ele, Jesus, Ele vos batizará no Espírito Santo. Agora Jesus diz, agora é minha vez. Eu pego você e mergulho você dentro do Espírito Santo. E aí nós podemos pegar a ideia do rio, que nós trabalhamos aqui, apresentando esse entendimento e esse conceito, e o que nós percebemos, assim como o Espírito Santo nos leva a Jesus, conversão, o momento onde Ele passará a habitar em nós. Jesus diz agora, eu pego vocês e afundo vocês nas águas do Espírito. Para quê? Para que haja agora um revestimento de poder. São experiências claramente distintas e eu e você precisamos reconhecer isso. Então, Jesus fala a respeito de receberem um Espírito, mas depois ele diz, vocês serão batizados no Espírito Santo. E ele diz assim, dentro de poucos dias. 10 dias depois de Jesus falar isso, nós temos o dia de Pentecostes. Como sabemos, foi 10 dias depois, porque Pentecostes, a palavra Pentecostes significa 50.
acontecia 50 dias depois da Páscoa. A Bíblia diz que Jesus ficou com eles por espaço de 40 dias, foi assunto aos céus, e a Bíblia diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então, a conta é muito fácil de fazer. 10 dias depois dele ter sido assunto aos céus. A Bíblia diz, Atos capítulo 2, verso 4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O que é que acontece com eles? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então a Bíblia relaciona a experiência do batismo no Espírito prometido por Jesus, não só com o revestimento de poder, mas com o enchimento do Espírito Santo, com o ser cheio do Espírito Santo. E essas definições são muito importantes dentro da construção da nossa visão e da nossa doutrina. Pastor, o que é a segunda experiência em si? Porque a primeira, a conversão, o novo nascimento, né? O início de todo o processo de Deus, nós sabemos, o Espírito Santo vem habitar em nós, ele já é um capacitador. Mas a segunda, qual a necessidade de uma segunda experiência? Nós falamos de ser cheio do Espírito, não é você ter mais dele. Tem muito a ver com a ideia dele ter mais de você. Envolve um lugar de entrega e de rendição, e o próprio Espírito Santo quer trabalhar em nós, nos ajudando a chegar a esse lugar. Mas essa experiência, ela tem sido vista por alguns cristãos como se fosse um alvo a ser alcançado. Em algum momento, em algum lugar da minha caminhada, eu vou chegar lá. E na cabeça de muito crente é, quando eu chegar lá, aleluia, cheguei, não tem mais nenhum outro lugar para ir. E eu quero dizer, é um grande engano. O batismo no Espírito não é um alvo a ser alcançado. O alvo é a transformação na imagem de Jesus. É chegarmos à estatura do varão perfeito. Esse é o alvo. O batismo no Espírito é apenas a porta de entrada para uma vida do sobrenatural. E é por isso que ele precisa ser buscado com intensidade, né, com determinação, porque eu e você precisamos passar logo por essa porta e adentrar a dimensão do sobrenatural. Jesus diz em Atos, no capítulo 1, no verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Já fizemos ao longo do processo da série de mensagens a distinção entre unção interna e externa. Unção interna, normalmente Deus faz algo por nós. Nós lemos lá em 1 de João, no capítulo 2, nos versos 20 e 27. Primeiro ele diz, vós tendes a unção do santo e todos têm de conhecimento. No verso 27 ele diz, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, porque a unção do santo, que é verdadeira e está em vós, ela vos ensina todas as coisas. Quando a Bíblia fala de unção do lado de dentro, que é a presença, a habitação, a obra e o ministério do Espírito, é Deus fazendo algo por nós. Mas quando a Bíblia fala de unção do lado de fora, externa, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Quando Jesus se levanta e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, a ideia é sempre Deus nos levando a fazer algo para Ele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar, para curar, para libertar, para abrir a porta da prisão. Aqui Jesus, em Atos 1,8, diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. A capacidade de testemunhar. Por quê? Eu e você não fomos chamados apenas para pregar um plano de salvação que foi decorado. Não significa que a gente não deva ter um entendimento do que é o plano de redenção e nem de que a gente não deva ter inteligência e como comunicar isso de maneira que faça sentido. Mas eu e você precisamos do poder para testemunhar. O poder para testemunhar não é apenas algo que tira o nosso medo e dá coragem de falar. Durante muito tempo eu imaginava o poder do Espírito Santo, quase o que é na cabeça de alguns ímpios por aí. Aquela coisa de se eu beber um pouquinho, eu perco, né, a timidez e eu passo a ter coragem de falar. Alguns tratam o álcool dessa forma, a maneira de soltar a língua no encontro e eu ficar à vontade. E alguns tratam a unção quase como fosse só, o único propósito dela fosse soltar a língua, que eu e você, de alguma forma, vamos vencer a timidez e o medo. E a razão pela qual muitas vezes fazemos essa associação está muito ligada à experiência. Gente, eu posso dizer o seguinte, eu não tive um encontro marcante, extraordinário com Cristo, como muitos de vocês tiveram. Porque eu ainda era criança quando entendi o plano de salvação. E eu decidi entregar minha vida a Ele, sujeitar a minha vida a Ele. Eu não tinha aquelas experiências com o pecado, com coisas horríveis. Mas eu me lembro que até o começo da adolescência era muito difícil viver o Evangelho. Porque eu estava tentando viver isso no esforço humano. E na minha concepção era difícil. Eu iria descobrir depois que é impossível você viver o Evangelho pela força da sua dedicação. Mas aos 15 anos de idade, depois de uma longa busca,
eu fui batizado no Espírito Santo. E se há um divisor de águas na minha vida, algo que de fato eu posso olhar e dizer, a diferença é gigantesca entre o antes e depois, é justamente a partir do batismo no Espírito Santo. Antes, ler a Bíblia era uma obrigação, eu não via como um privilégio. De repente, depois da experiência com o Espírito Santo, a palavra de Deus se tornou atrativa, ela se tornou diferente, ela se tornou saborosa. Antes, orar era só na hora do aperto, no desespero, pedir algum tipo de livramento. E de repente, a vida de oração começa a ser um lugar agradável de permanecer, e permanecer por muito tempo. Sabe, eu não diferente de vocês, quando comecei a orar, não tinha muito assunto, não tinha muita coisa para falar. O duro, quando eu queria gastar tempo, eu ficava repetindo as mesmas coisas. E elas não duravam muito, daqui a pouco eu estava repetindo, parecia ser muito sem graça. Eu lembro do dia que eu descobri que eu tinha pego o gosto da oração.